Olá, pessoal. Estamos começando esse novo programa aqui, esse novo quadro Conversa em Família. Eu e minha esposa, Camila Licurgo, eu sou Tassos Licurgo. Estamos aqui para falarmos sobre temas extremamente relevantes da vida familiar. E nos bastidores, nós temos o grande Jean Rocha, com seu podcast estúdio chamado Destar Produções. O homem internacional, para vocês terem uma ideia, ele atua em projetos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Na Itália, Na é. Itália. Só falta agora fazer o quê? Na África, na Oceania, né? Vai estar chegando lá na Ásia. Não, daqui a pouco chega lá. Tá. E o jeito dele assim, ele já dá umas palavrinhas já em japonês, em chinês. Vai ser. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre a primeira carta de Pedro 3, do 1 ao 7. Não é, É, Taços? vamos falar muitas coisas com base nessa passagem aí. E essa passagem fala muito sobre a questão da mulher submissa, que é uma coisa que se discute muito. É um ponto dentro do cristianismo que muitas pessoas de fora, que estão de fora, criticam, né? E se perguntam como se fosse algo que desmerecesse o mulher, o lugar da mulher dentro da família, não é? E que na realidade não precisa ser assim. Isso. Vamos ler a primeira de Pedro 3:1. Veja aí o que é que diz. E o pessoal que está assistindo, já pega a sua Bíblia aí. Uhum. Primeira carta de Pedro 3, a partir do versículo 1, diz assim: Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Então, a primeira parte já fala dessa questão da submissão, né, Camila, que você estava falando. Uhum. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. É. Quando a gente pensa nessa questão do papel da mulher, quando a gente vai lá para Gênesis, na criação, quando Deus criou a mulher, Deus, ele na realidade, ele fala que não era bom que o homem estivesse só. Lá em Gênesis 2, ele olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora. Ele viu que o homem precisava de uma ajudadora dentro da missão que lhe foi dada. Não é? Então a mulher, ela veio, né, foi pensada como alguém que vem para auxiliar, para somar dentro de uma missão maior, né? E nós sabemos que dentro do cristianismo existe a missão, né, a visão de Deus para toda a humanidade e o projeto individual de cada um. Então, quando o homem e a mulher se unem em casamento, se unem, né, para uma família, para fazerem família, existe o papel do homem, existe o papel da mulher. A submissão, na realidade, é uma ajuda, é alguém que vem para somar dentro de uma missão, né? Isso. E não há na Bíblia nada que nos indique que o homem é superior à mulher ou que a mulher seja inferior ao homem. É bom ver isso aí Isso. também. Uhum. Você pega ali no século I, no momento em que eles viviam sob a égide da lei romana. E a lei romana dizia que o poder absoluto do pai sobre a esposa, os filhos, era o poder patriarcal absoluto. Neste momento, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, lá em Gálatas 3:28, dizendo, né, não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Foi escrito no século I. Então, Uhum. já ali o cristianismo já propõe o enaltecimento da mulher. E já coloca como um igual, não é? Não é, não é que um tem mais importância do que o outro, mas cada um tem o seu papel dentro do casamento. E às vezes o que dá problema dentro da família é exatamente essa inversão de papéis, né? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso Isso. aqui. Mas antes da gente chegar aí, é só deixar bastante claro, por exemplo, você se referiu ao termo mulher foi criada como ajudadora, Isso, auxiliadora. Em hebraico isso. é ezer. É Zé.
Ezer, em hebraico, aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Das 16 vezes, apenas 2 dizem respeito à relação de Eva em relação a Adão. Então, isso é muito interessante. Então, veja bem, o termo que é traduzido por ajudadora, auxiliadora, vai dizer que Eva foi criada como ajudadora de Adão, em hebraico é Ezer. Ezer aparece 16 vezes no Antigo Testamento e 2 dessas vezes apenas em relação a Eva, em relação a Adão. As outras vezes dizem respeito, sabe a quem? Ao próprio Deus, como ajudador de Israel, suportador de Israel. Então veja quão grandioso é esse termo, quão importante é ser suportador, ajudador. Então o que a Bíblia diz que a mulher deve ser em relação a Adão, é o que a Bíblia diz que Deus foi em relação a Israel. É interessante, né, Tassos? Porque quando você vai também para o Novo Testamento, lá em João 15, que quando Jesus ele fala sobre o Espírito Santo, lá em João 14, ele fala e ele apresenta o Espírito Santo como o consolador, como o ajudador. E essa palavra no grego é parakletos, que quer dizer aquele que está sempre perto, né? Então, o Espírito Santo em nós, no Novo Testamento, né? Nessa nova aliança, é o nosso ajudador, né? É o Deus conosco. Então, quando você pensa numa mulher como ajudadora, e você pensa no Espírito Santo como nosso ajudador, esse é o papel poderoso que nos foi dado como mulher dentro da família, né? Isso. E isso não deve ser, assim, o mundo tem uma ideia como se isso fosse de desmerecer, porque é como se ajudar alguém você tivesse num papel inferior, mas é muito pelo contrário. Você vê que hoje, no Novo Testamento, é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo de Deus que é o nosso ajudador. Então, quando você pensa na mulher como ajudadora, você tem que pensar como o Espírito Santo, como nosso ajudador, como ajudador do cristão. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel da mulher dentro da família. E o homem precisa de mesmo, viu, da ajudadora, né? Porque diz que o homem não vê as coisas direito, né? Existe isso. É porque, exatamente isso, como a gente estava falando, cada um tem o seu papel. Você disse que eu não vejo as coisas direito, né? Vê não. Mas é porque é problema de visão, né? Não apenas isso, né, Tassos? Não apenas isso, porque a mulher e o homem são diferentes. Você vê que normalmente a estrutura física, de força, né, do homem corporal é diferente. Parece que ele foi criado para proteger a família, né, para ser esse provedor. E a mulher não, a mulher é mais frágil, mas em comparação com o homem, ela tem uma vantagem. Parece que ela dá conta de mais coisas ao mesmo tempo, né? Parece que ela tem uma sensibilidade maior para essas questões, para ler pessoas, por exemplo, para ler situações, ambientes, né? O que está acontecendo no ambiente. Então, na realidade, não deve existir competição entre o marido e a mulher dentro da família. O que deve existir e o que se deve entender é que Deus criou o homem e a mulher para se complementarem em uma missão. O homem como ajudador, como forte, como aquele que vai dar a última palavra na família, e a mulher como ajudadora, que enxerga, que lê melhor a situação, que enxerga melhor tudo que acontece em redor, o ambiente, as emoções, tudo isso, e eles se completam nessa missão. Então, não é ninguém melhor do que ninguém, é como a mão direita e a mão esquerda, eles se completam, é o mesmo corpo, são um só. A mulher é o termômetro que dá a temperatura da situação, consegue identificar de maneira melhor a temperatura da situação. Aí diz que o homem é o termostato. Ele, às vezes, não é capaz de identificar tão bem quanto a mulher a temperatura da situação, mas ele é capaz de fazer com que a temperatura não exceda o máximo aceitável. O termostato é para isso aí. Concordo. Muito bom. Concordou? Uhum. Lê de novo aí 1 de Pedro 3:1, só para mais uma coisa que a gente podia dizer, para a gente passar para a segunda parte da 1 de Pedro 3:1. 3:1? A gente já leu, né? Leia de novo só o começo. Tá. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido. Pronto, essa parte aí, ó, seja submissa.
Também para entender esse termo de submissão, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Então, a primeira de Pedro está no Novo Testamento, uma carta escrita em grego. E esse termo submissão em grego é upotasso. Upotasso. É curioso que quando as escrituras dizem que o Filho, que é Jesus, se submeteu ao Pai, se sujeitou ao Pai, nas escrituras do Novo Testamento, o termo que é utilizado de grego é o mesmo termo também, upotasso. Então, é mais um argumento isso. claro aí para demonstrar que não há essa diferença em termos de importância. De importância. Todos foram criados igualmente à imagem de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, 27. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, mesmo aí. Então, eu acho que isso aí deixa bastante claro que não há essa questão de inferioridade, não é? Que o mundo diz. O mundo ataca muito, a cultura ataca demais esse verso aí. Porque, na realidade, isso é o que fortalece a família. Não é? Cada um no seu lugar, cada um no seu papel. O homem como provedor, o homem como sacerdote do lar, o homem é aquele que decide, que está à frente, né? E a mulher como ajudadora, aquela que tem um olhar diferente, aquela que tem uma palavra de conselho, não é? O homem, eu gosto de dizer, né? O homem, ele é chamado para dar a última palavra no casamento, né? Mas ele é chamado também para honrar a sua esposa. Então, será que ele está sendo sábio quando ele não escuta a sua esposa para tomar uma decisão em relação à família? Esse próprio texto mais à frente vai dizer lá no final, em Gênesis, em 1 de Pedro 3, 7, que deve honrar. Mas você havia falado antes sobre a questão da inversão, né? O homem que é fazendo o papel de mais frágil e a mulher assumindo esse papel. É, essa questão da cultura, né, Tasso, que você trouxe. O quanto isso tem sido, esses papéis dentro da família têm sido atacados. Você vê a questão da masculinidade do homem, o quanto isso é atacado em nossos dias. O homem parece que não pode mais ser masculino, não pode mais ser, inclusive nas roupas, a gente vê essa tendência, né, essa esse investimento mesmo para a destruição da masculinidade do homem. Parece que aquilo que o torna forte dentro da família é o que é atacado pela cultura, porque o homem tem que ser levado pelas emoções, ele tem que ser, ele não pode ser aquele que protege. Do outro lado, a mulher não precisa mais ser protegida, é como se a mulher fosse autossuficiente, que ela pode tudo, ela faz tudo. Nós, como a gente já viu, Deus, ele olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só. O homem e a mulher precisam um do outro. Não é? E dentro do casamento, como eles são um só, eles precisam entender cada um o seu lugar, precisam entender que hoje a cultura tem atacado essa questão do cristianismo, porque é exatamente o que torna a família forte. E destruindo a família, nós ficamos todos vulneráveis, não é? Então a mulher, ela precisa entender que ela é forte, sim. Ela é forte no Senhor, ela é forte como ajudadora, ela é forte como aquela que pega as coisas no ar, que consegue ler o ambiente, que consegue entender, que consegue... É aquela que é amorosa, é aquela que chama para junto, é aquela que mantém a união da família. E o homem, é importante ele saber que ele foi chamado para prover, para proteger, e isso é necessário. Isso é necessário. Quando isso é atacado, a família se esvai. E muito do que acontece nos problemas nos casamentos é isso. Porque hoje parece que a cultura quer inverter o papel do homem e da mulher dentro do casamento. Parece que a mulher agora ela tem que ser autossuficiente, é ela que vai decidir a vida dela, ela vai, trabalha, deixa a família, nada contra a mulher trabalhar, muito pelo contrário, mas deve haver um equilíbrio nisso daí. E o homem acaba que vai deixando o seu papel.
de provedor, daquele que protege, porque afinal de contas a mulher não precisa mais ser protegida e parece que fica tudo muito frágil, porque não existe mais essa proteção. E acaba no casamento a mulher assumindo o papel que não é dela, que era para ser do homem, e o homem, que era para ser o provedor, aquele que está à frente, ele acaba sendo a figura mais frágil ou a figura descartável. Não é? E nessa relação não existe ninguém descartável. Muito pelo contrário, cada um tem seu papel. E os dois juntos é que formam uma família forte. A mulher não consegue exercer o papel do homem. E Não. porque ela é mais frágil, não só fisicamente, como emocionalmente. Aí quando ela tenta assumir a liderança, assumir a posição de enfrentar as dificuldades maiores, ela é muito afetada internamente, porque a constituição dela não é para isso. Então esse é o grande problema. E a cultura tenta fazer com que a mulher pense que pode substituir com o fim de destruir a família, a cultura secular. Aí criam-se expressões verdadeiramente absurdas, como, por exemplo, a de que há algo chamado masculinidade tóxica, por exemplo. Como se excesso de masculinidade fosse algo ruim. Excesso de masculinidade é proteção, provisão, liderança. Isso é excesso de masculinidade. Excesso de masculinidade não é o homem bater na mulher, o homem ser violento, ser agressivo. Isso é excesso de masculinidade. Então nós temos que usar as palavras de forma adequada. Se você fala que a masculinidade tóxica, você está implementando na cabeça das pessoas, inclusive na igreja está acontecendo a ideia de que o homem não pode ser masculino. Por isso que tá um bocado de homem aí efeminado. Usa as calças bem apertadinhas, né? Muitas vezes aquelas calças apertadinhas pega bode. Você vai comprar uma calça numa loja, não tem calça para homem, não tem, não é? Só tem para homem efeminado. Então você tem que dizer, olha, eu quero essa calça para homem mesmo. E não tem. É a coisa mais difícil que tem você comprar hoje, porque até a moda tenta forçar o homem a ser efeminado. É um E você vê problema. uma mulher, quando ela assume um papel que não é dela, isso traz muitas consequências para a família, para ela também. Isso traz uma ansiedade. Você vê muitas mulheres ansiosas, você vê casamentos despedaçados, porque a mulher não foi formada para tomar decisões sobre a direção da família. Então acaba se destruindo, porque aquela que era para ser cuidada, né? Aquela que é para ser a ajudadora, na realidade, ela assume o papel daquele que precisa ser ajudado, só que ela não tem ninguém para ajudar, porque na visão feminista da cultura de hoje em dia, o homem é tratado como um pateta, como um coadjuvante que não precisa ter voz e que a mulher decide todas as coisas. E a mulher parece que não entende que isso é prejudicial a ela, que ela acabou acumulando várias funções que ela não tem estrutura para aquilo. E quem perdeu nessa história toda foi a mulher. A mulher perdeu feminilidade, a mulher perdeu o seu papel de mãe, de estar com os filhos, de estar cuidando, essa questão de poder enxergar o que está acontecendo no ambiente. Ela não está mais em casa, ela está trabalhando, mas não existe mais parece que... Eu acho interessante, Tassi, uma coisa que às vezes as pessoas perguntam. Quando tem uma família e chegou um bebezinho novo. Aí perguntam assim à mãe, o seu marido lhe ajuda? Né? O seu marido lhe ajuda? Então, assim, não é questão de ajudar, né? É questão de que cada um tem o seu papel. Como é que... Eu lembro, Orlando pequeno, né? Que ele tinha nascido, nosso filho mais velho, e eu dava de mamar, ele pequenininho. Aí uma vez à noite você chegou e disse assim, como é que eu posso ajudar? Aí eu disse, só quem dá de mamar sou eu, né? Só quem dá de mamar sou eu. Então, assim, como é que... Tem coisas que não é sobre ajudar, é cada um no seu papel. Quando não se acumula os papéis, é que há saúde. Quando cada um está no seu papel, é que há o equilíbrio de todas as coisas. Entende? Então, a mulher, ela tem que entender que quando ela assume um papel que não é dela, é dano para ela.
É dano para a família e é dano para ela. Vem a ansiedade, vem a questão de não dar conta, vem o burnout, não é? Então, é uma escolha que está trazendo muita destruição para dentro das famílias e nós estamos falando de famílias cristãs, né? É sobre isso que nós estamos falando, de princípios bíblicos, não é? Então, a gente vê que a palavra de Deus é perfeita, né? E a palavra de Deus, ela traz esse equilíbrio para o homem e para a mulher, cada um no seu papel. Essa questão da masculinidade tóxica, Tassos, que você trouxe, é muito claro a questão da destruição do papel do homem. Você vê o feminismo colocando a mulher num papel muito masculino, não é? Tirando a feminilidade da mulher, tirando a mulher não precisa mais do homem, e a mulher chega num local que ela não dá conta, não é? E o homem fica como uma coisa frágil, alguém que não tem voz mais dentro da família, alguém que não pode fazer aquilo que foi chamado para fazer, e fica uma família frágil, uma família fraca. Não é? Então, não tem como se sustentar e seguir aquilo que Deus planejou para a família. Né? A família forte é o maior instituto, a maior instituição, a maior organização de resistência. E quando a família se fragiliza, você tem famílias frágeis, igrejas frágeis, sociedade frágil. Tudo começa da família. Então, se você tem um filho homem, crie o seu filho como homem. Isso é muito importante também, a gente falar da criação, né? Crie como um homem. Às vezes as pessoas criam os filhos como se não fossem homens, não tivesse que assumir as posições mais difíceis. Mas vamos voltar aí. A segunda parte traz um princípio. A segunda parte da primeira de Pedro 3:1 traz um princípio de como você, mulher cristã, pode evangelizar o seu esposo que não é cristão. E a segunda parte diz que você deve evangelizá-lo sem palavras. Leia, por favor, de novo. Você quer que eu leia desde o início do versículo? Quiser ler o 1 de Pedro 3:1. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Essa é a orientação das escrituras para... Tem muitas mulheres que são cristãs e tem os esposos que não são, e você pode até estender esse princípio para familiares mais distantes. Que a melhor forma de evangelização dentro da família é pelo exemplo. Tem muita mulher que não age assim sabiamente. O marido não é cristão, quando chega em casa, bota logo o som na música gospel mais alto que tem. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Fica reclamando, né? Porque não vai para a igreja. Não vai para a igreja não sei o quê. Não é orientação bíblica. Se a pessoa quiser seguir a orientação bíblica, tá aí, ó. Ganhar pelo exemplo. Pelo exemplo. É deixar Cristo, é deixar Cristo aparecer através do seu dia a dia. Cristo aparecer nas suas palavras, Cristo aparecer nas suas ações. Muitas vezes, o que atrai as pessoas é exatamente ver a palavra Cristo em você. Paulo, ele fala, né, que nós somos cartas vivas. Muitas vezes as pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão olhar para a nossa vida. Então, dentro de casa, a mulher deve ser sábia. A própria palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a tola, com as próprias mãos, a destrói. Isso. Então... É verdade, é verdade. A primeira de Pedro, né, diz também que somos pedras vivas, né? É interessante isso aí. Então, usar sabedoria. A mulher tem que ter a sabedoria para que o homem veja na conduta dela uma transformação proveniente do poder transformador do Espírito e da palavra de Deus, e a partir daí seja tocado. Né? A palavra, ela fala sobre a questão do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, Paulo, ele fala do fruto do Espírito, que é o amor. A mulher cristã, andando em amor, ela anda em sabedoria, ela vai estar mostrando Cristo e vai ser um exemplo de Cristo na família. Então, quando Pedro
traz essa questão da mulher ganhar o marido sem palavras, é muito clara essa questão do exemplo, de ser Cristo na vida do marido, mesmo quando ele ainda não enxergou Cristo, quando ele ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, ainda não se rendeu ao cristianismo, ainda não é cristão, ainda não aceitou Jesus. Ela pode mostrar esse Jesus sem necessariamente falar, né? Citar versículos, ou como você falou, colocar hinos, né? Alto dentro de casa, ficar cantando hinos alto dentro de casa, muitas vezes é o amor, sabe? É o amor. Nós mostramos Cristo através do amor, através do cuidado, através do que a palavra de Deus nos chama a fazer. É o que diz a palavra aí. Cuidar da família, apoiar o marido, Isso. não é? Vamos ler o outro verso? O 2? Esses versos, né, eu repito aqui pro pessoal, são uns 2 versos mais atacados pela cultura. Então vamos lá ver a primeira de Pedro 3:2. Tá, eu vou voltar só um pouquinho para ficar dentro do contexto. Tá. Para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. Isso. Tem a ver com a gente já falou, né? Tem a ver com o que nós já falamos. Observar a conduta. A conduta. Não é só o que a pessoa crê, mas é principalmente a exteriorização perceptível dessa crença por meio da conduta, do comportamento. Vamos passar para agora a primeira de Pedro 3:3. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo que não perece e tem muito valor diante de Deus. Esse verso é atacado demais. O que é que esse verso está dizendo? Começa como? Dizendo assim, olha, mulheres, o que as torna belas não são as joias, O enfeite exterior, o enfeite exterior. as tranças dos E aí, cabelos. tá dizendo que é para a mulher ficar toda desarrumada? Não. Tá dizendo isso? Esse verso é tido pela cultura como um verso opressor da mulher, quando na realidade é um verso libertador. Por que que é libertador? Porque o que o verso está dizendo é o seguinte, que você pode se arrumar como você quiser. Pode usar enfeites exteriores, pode usar joias, tudo que você quiser você pode usar. O que você não pode é achar que a sua beleza está nessas coisas. A sua beleza é algo interior a você. É mais do que algo que não é você. Você não pode achar que a sua beleza está em algo que não é você. Lê de novo só o comecinho aí, Camila, só para ficar bastante claro quão libertador esse verso é para as mulheres. Versículo 3. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. A sua beleza não está nas tranças dos cabelos, nas joias, nos vestidos, nas roupas, nos enfeites. Não é que você não possa usar, mas você não pode achar que o que constitui a sua beleza é algo que não é você. Não é libertador isso, né? Então, com joia ou sem joia, vestido luxuoso ou vestido de chita, seja qual for o enfeite exterior, a verdadeira beleza da mulher está dentro, está em quem ela realmente é, não é? Na sua personalidade, no seu posicionamento diante da família, diante da vida, diante de Deus. Essa é a verdadeira beleza. E isso é libertador, sim, porque independentemente de você ter joias caras, ou usar bijuteria, ou não gostar de nada disso, para Deus o que vale é quem você é, a sua essência, quem você é verdadeiramente e o seu posicionamento, né? Diante da vida, diante dele, diante das pessoas. Ser Cristo e andar em amor, eu acho que é a marca da beleza da mulher, sabe? E é o que
o que o Senhor nos chama, todo cristão, a apresentar Cristo aqui. E você apresentando Cristo, você vai estar apresentando a beleza de Deus, né? A própria Bíblia, no verso que você leu, diz onde deve estar a beleza da mulher. Lê de novo aí que ela vai dizer especificamente. O mesmo Ve- verso. Verso 3, né? O que vos torna belas não deve ser o efeito exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Isso não as torna. Sua beleza não está nisso. Não está Aí nisso. está em quê? Continue. Verso 4. Mas sim o íntimo do coração, No íntimo do coração. Ou seja, no seu caráter. com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Espírito gentil, tranquilo, dócil. Não é verdade? Isso quer dizer que a mulher deve ser sem iniciativa? De forma nenhuma. Quer dizer que a mulher deve ser sem energia, De forma sem nenhuma. capaz de realizar e se posicionar? De forma nenhuma. Isso nos leva, mais uma vez, ao fruto do Espírito. Que é o amor. Ele fala, um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. A gentileza, a paz, é fruto do Espírito. A amabilidade é fruto do Espírito Santo em nós. Essa que deve ser a marca. E o amor não é uma coisa passiva. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus é amor, como se Deus aceitasse tudo, como se tudo tivesse ok, né? Você pode fazer tudo, que tudo tá bom, tudo diante de Deus é beleza, se você sente, tá ótimo. Não é bem assim. O amor, quem ama corrige. Quem ama é firme nos princípios. Uma mãe que tem um filho e vê um filho fazendo alguma coisa que pode machucar ou que pode trazer algum dano para ele, ela vai ser firme. Meu filho, você não pode fazer isso. Não, não é? E isso é uma outra coisa que a cultura tem tentado roubar também, não é? O papel dos pais, de disciplina dos pais. E o quanto isso é danoso para os filhos, né? Achar que não, você não pode corrigir, você tem a forma de corrigir, né? Você não pode ser firme, você não pode falar assim, você não pode, não. O amor corrige, porque o amor cuida e o amor quer o melhor para o outro. O amor vê a potencialidade do outro. E quer agir como um instrumento facilitador do desabrochar daquela potencialidade. Então, isso só vai acontecer se formos firmes. O amor é firme. Não é? Isso, amabilidade, ser dócil. Como é que as escrituras dizem? Seja amável, espírito dócil, Espírito amável, gentil e tranquilo. gentileza, tranquilidade. Isso é em que deve estar a beleza da mulher. Aí quando a gente fala sobre isso, Camila, principalmente no Nordeste do Brasil, tem muita mulher que diz assim, mas você não sabe, pastor, eu sou igual uma bomba atômica. É, Eu tenho muita... é, Mexeu comigo, eu puxo logo a peixeira. é desse jeito. Não é verdade? Mas a É, Bíblia não está dizendo para você não ter força, está dizendo para você não ter ímpeto, para você não ter coragem. O que ela está dizendo é que você deve manter tudo isso sob controle. Tudo isso sob controle. O domínio próprio só pode ser exercido por quem tem algo a dominar. Quem não tem algo a dominar não pode exercer o fruto do domínio próprio. e você vê que a gente volta novamente para a questão do fruto do Espírito, né? Isso. Domínio próprio. Isso mesmo. E tem um exemplo na Bíblia de alguém que era muito poderoso e manteve tudo sob controle. Aliás, alguém que poderia destruir todo o universo com uma só palavra, mas escolheu manter tudo sob controle e se entregou na cruz para pagar o preço que a nós era devido. Então, Jesus é o exemplo de alguém que tem poder infinito, mas manteve sob controle. Vamos voltar ao texto? 1 de Pedro Vamos. 3. Esse texto é muito importante. Verso 5. 5. Esse nosso programa é patrocinado pelo Licurgo Academy. Se você não conhece, você entra aí, licurgoacademy.com. A plataforma tem cursos na área de conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. Então é o nosso patrocinador.
Versículo 5. Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Aí tem coisas interessantes. A primeira é a seguinte. Esse aí é o verso 5 e 6, você leu? 5 e 6. 5 e 6 você leu. Você leu 5 e o 6. Isso. Você veja aí que lá no verso 1, que nós lemos, fala da submissão. E aí no verso 6 já, a segunda parte do 5 e o 6 vai falar de um exemplo de alguém que era submissa. E esse exemplo de uma pessoa submissa é Sara. Então, a Bíblia diz, olha, existe um exemplo aqui de pessoa submissa que é Sara. E aqui a gente volta àquela primeira questão, que Sara era uma pessoa sem opinião. De forma nenhuma. Você olhar na Bíblia, você acha que ela era sem opinião? Não. Ela tinha opinião, né? Uhum. Não quer dizer que ela não errava, né? Ela errou. Ela errou naquela situação lá de... Ela pediu para o esposo dela Ismael. Uhum. ter... Abraão, né? Uhum. Pediu para o esposo dela, Abraão, ter um Enxerimento. enxerimento, né? Como a gente brincando, né? Ter um enxerimento com a Agar. escrava Agar, Uhum. porque o filho da promessa não chegava e ela Ela quis dar um jeitinho. quis dar um jeitinho, quis saber mais do que Deus É. e disse... Não foi sábia. Não foi sábia. Aí disse para Abraão se deitar com a escrava, a serva, Agar, e desse relacionamento nasceu Ismael, de onde nasceu a nação árabe. Sim. Então, Sara não era uma pessoa sem opinião, não quer dizer que ela não errava. Mas, tempos depois, ela disse para Abraão para que Agar e Ismael fossem criados em outro lugar. É, que deixassem Eles irem. eles irem. E Abraão não quis. Não quis. E Deus fala com Abraão dizendo que Sara estava correta ali. Então, naquela situação, Sara foi a voz de Deus na vida de Abraão. Uhum. Então, essa mulher submissa não é uma mulher que não fala, não é uma mulher que Sim. não se posiciona. Uhum. É uma mulher que, quando entende que o esposo está indo por um caminho errado, ela chega para o esposo e diz, olha, eu acho que esse caminho não é o certo, é o errado. Então, o exemplo de mulher submissa, que é Sara, é uma mulher que se posicionava. Não é uma mulher infalível, mas ela se posicionava. É lógico que cabe a Abraão avaliar e decidir. A decisão é dele. Mas a mulher tem que colocar para o marido aquilo que ela entende, que é certo, que não é certo. Senão, não seria ajudadora. Uhum. E é interessante, tá? Se você falou essa questão da decisão é dele. E a gente falou já aqui algumas vezes sobre isso, a decisão ser do homem, o homem decidir sobre a família. Isso é importante a gente deixar claro também, que o homem vai ser cobrado sobre isso, né? Ele vai ser cobrado. Então, quando ele deixa também, quando ele entrega tudo, né? Isso é uma forma de decidir também. E vai ser cobrado quando outra pessoa tomar as decisões que era para ele tomar. Mas, como a gente falou, ele vai ser cobrado diante de Deus sobre os rumos da família, as decisões que ele tomou da família. E Deus lhe trouxe uma ajudadora, como você falou aí de Sara, não é? Que Sara foi a voz de Deus na vida de Abraão, nessa questão de Ismael e de Agar. E muitas vezes, e a gente tem que entender que ele vai ser cobrado. Né? O peso está sobre ele. Então, quando isso é invertido, é um peso sobre a mulher, mas na realidade o marido vai ser cobrado diante de Deus. Mesmo que a mulher decida, vai ser o marido que vai ser cobrado diante de Deus. Então, a gente tem que entender a importância A gente volta de novo para aquela questão, né? Da importância do papel de cada um. Com o poder da decisão vem a responsabilidade decorrente da decisão que se toma. Uhum. E E deixar a decisão nas mãos da mulher também é decidir. Isso, mas não pode transmitir a responsabilidade. Porque Exatamente. A responsabilidade continua sendo dele. Isso, aconteceu com Adão, né? Você mencionou Adão. Quando Adão recebeu
a orientação de Deus, que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não havia nem sequer sido criada. Tem muita gente que não sabe disso. É interessante isso. Então, a ordem para não comer do fruto proibido foi dada a Adão. A ordem foi dada a Adão quando Eva não havia nem sequer sido criada. Esse verso que você falou, ao qual você mencionou, que está lá em Gênesis 2, que diz, não é bom que o homem esteja só, é o verso subsequente ao da ordem que foi dada a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a serpente se aproxima de Eva, Adão não era para deixar isso acontecer. Não era para deixar a Eva sozinha. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, lá na carta a Timóteo, vai dizer que Eva foi enganada, mas exato. Adão não foi Não. enganado. Adão sabia bem direitinho o que estava fazendo. Isso. Voltando à primeira de Pedro aí, 3, 5 e 6 que você leu, Sim. tem outro tema aí que é muito interessante, porque diz assim, né? Você vai ler de novo, por favor, mas diz assim, como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Lê de novo aí, por favor. Pois, no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Essa parte aí é importante também, porque é lógico que hoje uma esposa chamar o esposo de Senhor está muito fora do nosso contexto cultural. Sim. Mas qual é o princípio que está por trás disso aí? É que a prioridade no casamento para o homem é o respeito. Isso. E a mulher é amor, proteção. Então, a Bíblia, mais uma vez, toca no coração da questão. Diz que no casamento, o exemplo de mulher é aquela que respeitava o marido. E o que é a mulher respeitar o marido? Nunca falar mal do marido, principalmente em público. Sim. Tem mulher que fala mal do marido em público, não tem? Sim, tem. Você já viu alguma situação dessa aí? Tem. É a falta de sabedoria, não é? É a falta de sabedoria. Falar sobre o marido, quando uma mulher ela fala sobre o seu marido, ela fala mal do seu esposo, ela está expondo toda a família. Ela tem que entender isso. Ela está expondo toda a família e ela está desonrando, desrespeitando não só o marido, mas como a própria aliança que ela fez diante de Deus. É? Isso que as escrituras dizem. O exemplo de mulher que é dado na Bíblia é a mulher que respeitava o marido. E na forma que a Bíblia coloca, que o chamava Senhor. Então, a prioridade no casamento para o homem é o respeito, para a mulher é proteção, amor. Não é que a mulher não vá amar, né? O marido deve amar, mas a prioridade é o respeito. Tem aquela situação, né, que o casal procurou o pastor, disse assim, casal de idosos procurou o pastor, aí disse assim, pastor, eu queria ter uma conversa aqui, né, um aconselhamento. E aí chega para mulher, já casados há décadas, e a gente fica meio assim, sem saber qual é o problema ali, porque casamento já há várias décadas, né? Querendo aconselhamento com o pastor nem passou nem pela metade da experiência ali daquela situação. Aí a mulher disse, pastor, eu tenho algo, a senhora, né? Disse, pastor, eu tenho algo aqui a reclamar no meu casamento. Eu disse, pois não, o que é? Ela disse, é porque o meu esposo não me chama, não diz que me ama. Meu esposo não diz que me ama. Aí o esposo pergunta para o esposo, mas por que você não diz que ama? Aí o esposo diz, não, é assim, pastor. No dia que eu me casei com ela, eu disse que amava. Se eu mudar de ideia, eu comunico. Não pode ser assim, né? Então a mulher ela quer se sentir amada. Então, o amor é muito importante, a mulher se sentir amada e o homem se sentir respeitado. São as prioridades. A gente leu no nosso episódio aqui, a 1 de Pedro 3:1 até 1 de Pedro 3:6. Aí vamos entrar agora no último verso aí, que é 1 de Pedro 3:7, que fala do homem. Vamos. Essa aí fala do homem. Vamos ler. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento,
dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Tem várias situações aí nesse verso. A parte mais interessante desse verso é que a primeira orientação que dá para o homem é qual? É que tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento para viver com a mulher, porque não é fácil, né? É isso que diz a Bíblia aí. Olha, homem, você tem que ter sabedoria para viver com Uhum. sua mulher. São diferentes, né, Tassos? É. Mas não diz para a mulher tenha sabedoria para viver com o homem, né? Diz para o homem tenha sabedoria para viver com a mulher. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma diferença, mas tem essa diferença também na orientação da Bíblia aí, né? Dando honra à mulher como parte mais É, essa aí a gente frágil. vê depois. Mas a Uhum. parte inicial é tenha entendimento, sabedoria para viver com a mulher. Então, começa logo assim. Então, homem, você tem que ter sabedoria para viver com sua esposa. Conviver com sua esposa. Por... Fale, fale mais sobre Não, isso. porque a mulher é uma mulher que tem medos, né, Sim, frustrações, ideais, sonhos. E a pessoa tem que ter a sabedoria. Como alguém que tem a necessidade ou a posição de liderar a família, tem que ter sabedoria para lidar com um ser que é complexo, sim, que tem sim. tudo isso. Aí por isso que diz que tem que ter sabedoria. E a Uhum. mulher é mais complexa do que o homem, eu acho, não é? Emocionalmente assim. O homem geralmente é mais pragmático. Sim. Então a mulher é mais complexa emocionalmente. É, E você sabe mais que eu, você é psicóloga, né? Atua nisso. todos são diferentes, né? Cada pessoa é diferente uma da outra, mas a mulher tem uma forma de funcionar, né? Como a gente falou, É, né? Aqui são diferentes, são papéis diferentes, não são criados diferentes. são diferentes, para funções diferentes. Isso. E é Então, bom que sejam diferentes. uhum, E para dar certo é aí um manual. isso. Então o homem tem que ter sabedoria, porque a mulher, por ser da forma que é, ela atua diferentemente do homem e tem muitas vantagens nisso. A gente já falou aqui que ela é o termômetro, porque Uhum, tem essa possibilidade. E o homem diz, tenha sabedoria para lidar com a mulher, porque a mulher é a parte mais frágil, uhum. não só fisicamente, quanto emocionalmente. Então, Sim. assim, o homem não vai colocar a mulher no meio da confusão, no meio do problema. Tem família que às vezes tem um problema, bota a mulher para resolver. Aí entra naquilo que a gente falou Foi. da tentativa da cultura de acabar com a masculinidade. Acabar com a masculinidade, com a liderança e dar a Isso, falsa sensação à mulher de que ela pode exercer esse papel sem dano. isso. Pode até tentar, mas vai ser danoso, Vai ser danoso. porque ela não tem a constituição para isso. Não é que a mulher não possa ou não deva trabalhar, mas é que a mulher tem de entender que o trabalho jamais substituirá a sua família, o seu casamento, não substituirá a satisfação que ela tem nessas áreas. É verdade. Uma coisa, uma fala que se usa muito também quando os adolescentes estão pensando o que é que vão fazer de curso superior, né? Para faculdade, quando estão escolhendo o curso, a gente escuta às vezes falando assim: "Ah, eu quero", como se a profissão fosse algo que fosse trazer sentido para a vida, como se fosse algo que fosse trazer felicidade, como se fosse algo que fosse completar a vida. Mas desde cedo é importante a gente saber, né, que a verdadeira felicidade, o nosso propósito de vida, a nossa missão aqui na Terra é Cristo. É somente nele que nós somos completos, não é? Então, às vezes, no casamento, essa questão de idealização quanto à profissão, tudo isso cai num olhar de colocar no outro a responsabilidade por sua felicidade. Ai, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando, não, eu estou casando e meu marido vai me fazer feliz. Agora, ninguém tem esse poder de fazer o outro feliz. Ninguém tem esse poder de completar o outro, só em Cristo. Só em Cristo nós somos completos. Agora, seguindo a Cristo, seguindo os padrões bíblicos, é, nós estaremos vivendo Cristo e aí sim estaremos completos. Porque às vezes também tem esse peso, não é?
de achar que o outro vai completar, de que o outro, na profissão existe muito isso na mulher. Não, eu tenho que trabalhar fora para eu ser feliz. Eu tenho e quando isso acontece, ela se vê frustrada. Porque a felicidade não está em coisas, não está em profissão, não está em sair de casa. Está em viver o propósito. A felicidade, a verdadeira felicidade e completude está em Cristo. Só Cristo dá aquilo de que precisamos. E vai juntando, sabe, Tassos, várias frustrações, porque não acha felicidade no trabalho, não consegue ser uma boa mãe, aí é frustrada também, não consegue ser uma boa esposa, é frustrada também. Então vai acumulando aquelas frustrações e acaba que fica uma mulher angustiada, vive uma vida angustiada, vive uma vida sem sentido. Sem suportar o peso da sua própria existência, né? Exatamente. Por isso que você diz sempre que a grande chave é a busca pelo propósito. Exatamente, o propósito. Todos nós somos diferentes. Cada um de nós, né? Nós somos diferentes e temos um propósito. Nós temos que achar isso. E o propósito maior só vem de um lugar, né? É, do Senhor, Do de Senhor, Deus. de Deus. Voltemos ao texto. Vamos agora, que já estamos nos encaminhando para os últimos momentos desse episódio. Tá. Vamos terminar esse texto aí. Releia, por favor, 1 de Pedro 3, 7. 7. Que o texto que nós abordamos aqui foi a 1 de Pedro 3, 1 a 7. E agora estamos lendo o 7, que fala do homem. E a gente já viu que a primeira parte era ter sabedoria no convívio com a mulher, como parte mais frágil. Então, vou começar. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil. Só um minuto. Esse negócio de dar honra também é importante, porque é honrar no dia a dia. Às vezes as pessoas têm uma dimensão de que dar honra é um conceito que não é aplicado na prática diária. Mas tem que ser na prática diária, né? A mulher tem que ter dinheiro para fazer o que ela precisa. Sim, O homem tem que dar o dinheiro para a mulher fazer o que ela precisa. O homem tem que suportar e dar condições para a mulher para ela exercer a plenitude, né, da sua existência também, né? sim, sim, isso é da honra. Porque às vezes as pessoas pensam mesmo, né, que é do nada chegar com um buquê de flores ou com um presente. Isso daí é bom, né? Mas não é da honra. Honra. Aliás, a origem do termo honra quer dizer dar peso, ser algo significativo. Sim, isso é bom. Honrar pai e mãe é o quê? Dar peso ao que seus pais falam. Dá peso. Tem coisa que você não dá peso. Você ouve e vai embora. Você não quer nem. Mas a Bíblia diz, ó, o homem deve honrar a mulher, deve dar peso ao que a mulher diz, ao que a mulher quer, ao que a mulher fala, deve estar nas prioridades dele. Sim, Tanto que a lógica da Bíblia no casamento é essa. O homem é o cabeça, ele decide nos interesses da mulher e da família. Porque ele deve dar peso importante ao que a isso. mulher diz. É. Isso é honra. Tem mais alguma coisa para falar? Você vê alguma coisa assim no seu dia a dia, no consultório? Você vê muitos problemas assim, né? Sim, muito. Quando a gente fala de casais, é muito essa inversão dos papéis, né? A mulher, a mulher indo para um lugar que era para ser do esposo e o homem indo para o lugar que era para ser da esposa. Não se sustenta por muito tempo, porque não há estrutura para isso. E falando a gente falou aqui de frustração, não tem como uma pessoa ser plena se ela não está vivendo aquilo que ela foi criado para viver, que ela foi criada para viver. Então, ela não está vivendo suas potencialidades. Ela está num lugar em que ela não cabe, não é? Então, isso é dano para ela, é dano para o casamento, é dano para a família, é dano para os filhos, é dano para a paternidade, para a maternidade. Tudo fica bagunçado. Interessante. Tudo tem uma formatação, né? Esse Sim, copo tem um formato específico porque ele é adequado para tomar um para uma líquido, função, uma isso. função. A forma é dada pela função que vai desempenhar, né? Serve para comer bolo? Serve, mas não é o ideal, né? Você pegar o bolo com copo. Você pode comer o bolo com copo, mas aquilo não vai demorar muito, não vai
Sim, e assim, quando a gente entende que temos uma função, temos um propósito, há um sentido, um propósito para todas as coisas, e há um sentido, um propósito para a nossa vida, nós entendemos que nós só seremos plenos vivendo aquele propósito. Então, não faz sentido você ir para um outro lugar ou tentar viver uma vida ou se posicionar em um lugar que você não foi chamado para aquilo, que não faz parte do seu propósito, do seu chamamento. Não vai lhe caber. Sempre vai ser dano. Quando a gente entende, não, o meu lugar é aqui. Aqui eu estou pleno. Não, aqui eu me encaixo. Aqui tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. É isso mesmo. A gente pode se inspirar em outras pessoas, isso é válido. Mas entendendo que nós somos seres únicos, especiais e irrepetíveis. Não é? Então, tem um propósito único, especial e irrepetível sobre a nossa vida. E somente vivendo esse propósito único e irrepetível, que faz parte de um plano maior da parte de Deus, é que a gente vai ser pleno. Voltemos aí ao texto, porque esse texto termina de uma forma muito dura, viu? Meu amigo, É, né? às vezes o povo lê isso aí, mas não vê. O negócio aí é radical, viu? Uhum. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo é que se o marido não agir no casamento da forma que as Escrituras estão orientando, haverá uma consequência. As orações dele serão impedidas, interrompidas, não chegarão até Deus. É o que está aí, não é? Às vezes as pessoas dizem, rapaz, será que é isso mesmo? Abra aí, 1 de Pedro 3, 7. 7. Para que as vossas orações sejam impedidas. Existe um para quê, Não né? sejam Não impedidos. sejam impedidas. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Você, Existe um para quê. para quê? Para que isso não ocorra, para que as orações não sejam impedidas, o Tem que haver o marido entendimento de que a mulher é a parte mais frágil, tem que haver o entendimento de que você falou de honra, de honra. né? Sobre a honra, que é uma coisa diária, que é a questão do peso, né? Que você falou que foi muito importante. Isso. E isso tem o que a palavra de Deus deixa claro é o peso espiritual, que não é algo apenas natural. Não é algo apenas do casamento, da relação entre o homem e a mulher. Tem um peso espiritual, né? Que reflete no relacionamento do homem com Deus. Maravilha, maravilha. Acho que é isso. Tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que é isso, né? Foi o nosso primeiro bate-papo aqui. É, Eu espero conversa que em família, não é isso? converse em família, espero que o pessoal tenha gostado, não é? E esperamos vocês também nos próximos. Nos próximos. Nosso bate-papo aqui é patrocinado pela Licurgo Academy. licurgoacademy.com. Você digita aí, licurgoacademy.com, e entrará lá em uma plataforma de cursos e muitas orientações, tem vários elementos lá dentro, com base sempre no conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se nesse canal, ative o sino de notificações para que você não fique por fora de nenhum outro vídeo. Comente neste vídeo que eu tentarei conversar e convencer a professora Camila a responder também lá. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu irei tentar. Vai dar certo, vai A dar certo. promessa é de tentar você comentar aí no vídeo para ela responder. O meu Instagram é Taços Licurgo, e o Instagram de Camila é Camila Licurgo. Isso. Licurgo. Agora tem um Instagram também seu e como psicóloga.
né? Que é psi.Camila Licurgo. Isso. Pronto. O Camila Licurgo é o Instagram dela e também tem o Instagram dela como psicóloga, que é psi.Camila Licurgo. É isso mesmo, né? Isso. E o meu é Tassos Licurgo. Então, que Deus abençoe você poderosamente. Quer dizer mais algo? Não, que Deus abençoe e que vamos seguir juntos nessa busca de formar famílias fortes no Senhor. Amém. Então, até a próxima. Fique na paz do Senhor.